E seguindo aqui a nossa tarde de apresentações, eu gostaria de chamar aqui ao palco agora alguém que a gente conheceu aqui dentro e foi nosso mentor e se tornou um grande amigo, que vai falar um pouco aí sobre inovação, sobre tecnologia, se eu não me engano, esse é o título da apresentação dele. Gostaria de que vocês fizessem uma salva de palmas para Felipe Costa. Obrigadão, cara. Valeu mesmo. Obrigado. Muito obrigado. E aí, galera, tudo bem? Todo mundo tranquilo, tudo certinho? Hoje nós vamos falar sobre cultura de inovação. E eu quero trazer aqui para vocês um conhecimento que vai ajudar vocês a não tomar decisões erradas. Então esse momento que a gente vai ter aqui junto é um momento muito importante, porque eu sei que todo mundo que está aqui porque quer de alguma maneira inovar nas suas empresas. Mas, principalmente no começo, quando a gente está começando a fazer isso, quando a gente está começando a implementar essa cultura de inovação na nossa empresa, a gente acaba cometendo muitos erros. E eu estou aqui justamente para fazer com que vocês não cometam esses erros todos nós juntos, beleza? E antes de eu começar, galera, deixa eu só ter uma ideia do meu público que está aqui hoje. Quem é que aqui trabalha com logística? Acho que a maioria, né? Quase todo mundo. Muito bom. Show de bola, fico feliz. Que massa. Inclusive, eu já trabalhei até com empresas de logística, na parte rodoviária, inclusive, diga-se de passagem, e vi essas empresas cometendo muitos erros, tá? Então, vamos trabalhar para que vocês não cometam esses erros também, beleza? Mas vamos entender, então, como que a gente consegue construir essa cultura de inovação. Mas deixa eu também me apresentar para vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Costa, e em 22 e 2023, por 2 anos consecutivos, eu tive a honra de ser eleito um dos 10 melhores mentores de startups do país. Foi bem nessa época que eu estava mentorando, de fato, a Latrome, eu fui mentor deles aqui no Instituto Caldeira, e, de fato, ajudei eles a entender que, de fato, eles são uma startup, uma empresa maravilhosa, uma empresa muito grande. E, poxa, eu fico muito feliz onde é que eles conseguiram chegar. Mas eu também sou palestrante. Eu dou palestras, eu passo 40% do meu ano viajando, dando palestras sobre oratória, negociação, pitch. Eu também sou diretor da Associação Gaúcha de Startups. Se vocês precisarem de algo com as startups do Rio Grande do Sul, podem falar comigo, estou à disposição. E também dou palestra sobre intraempreendedorismo e cultura de inovação, que é o tema do nosso papo hoje. Vocês devem ter percebido já que eu não sou do Rio Grande do Sul, eu sou maranhense de fato, mas eu já moro aqui já faz 8 anos, e inclusive sou diretor, como eu falei para vocês. Já trabalhei com várias grandes empresas, Ambev, Elo, Grupo de Açúcar, Cicobi, e estou em vários ecossistemas no Brasil de inovação. Se vocês quiserem se conectar com outros ecossistemas fora do Rio Grande do Sul, também contem comigo. Mas enfim, vamos que vamos. Vamos fazer aqui alguns acordos antes da gente começar de fato. Primeiro, vamos bater um papo depois, então a gente vai ter o Happy Hour. O Happy Hour é a parte mais importante de eventos como esse. Então, por favor, fiquem para o Happy Hour, porque nesses momentos que a gente troca ideias, que a gente conhece pessoas legais, que a gente aprende coisas novas, não deixem de aproveitar o Happy Hour. Eu sempre falo que o Happy Hour é a parte mais importante de um evento como esse. E, por favor, anotem tudo. Eu vou trazer muito conteúdo para vocês, eu vou conseguir também depois disponibilizar esses slides para vocês, mas se vocês puderem anotar, é legal, porque eu vou realmente trazer um conteúdo, até de certa maneira, um pouco aprofundado sobre inovação, tá? E vai ser legal se vocês puderem anotar. Se vocês quiserem ler, eu sou um cara que lê muito, eu tenho muitas indicações de livro para dar, mas esses são os 3 principais livros que eu tenho para indicar para vocês hoje em dia. O que eu mais tenho para indicar é esse daqui, Estratégia de Inovação Radical, do Pedro Weingartner, que é inclusive o cara que criou a Ace, um cara muito bom, e esse é o livro que vai ajudar vocês a estruturar a área comercial de vocês. Eu estou aqui do ladinho do slide estrategicamente, porque eu quero aparecer na foto de vocês, então podem tirar foto, vou até fazer uma pose mais bonita aqui, muito bem, show de bola. Esse livro, Estilo Startup, também é muito bom, é um livro que ajuda as empresas a implementarem certos processos que as startups também implementam, e o livro do Steve Johnson, De Onde Vêm as Boas Ideias, é um livro muito bom que nos faz pensar a maneira como a gente consegue fazer com que a gente crie uma organização que de fato é aberta a novas ideias. Esse livro é muito legal também, mas um livro que te ensina a criar um ambiente de inovação na tua empresa é esse daqui. Esse livro é muito bom. Mas vamos que vamos começar e vamos então entender um pouquinho mais sobre inovação, porque às vezes a gente fica pensando, poxa Felipe, eu tenho muita dificuldade no meu setor de implementar boas práticas de inovação, porque eu sinto que o meu setor é diferente dos demais. Eu sinto que na minha área, no meu segmento, é mais complicado. Cara,
esse pensamento é um pensamento que assola todos os segmentos, todos os setores. Todo mundo pensa a mesma coisa. Você não é especial, você não é diferente. Todo mundo tem dificuldade de implementar a inovação na sua empresa, porque isso realmente não é fácil. Mas é importante que a gente entenda que as pessoas têm sim muita vontade de inovar. E é interessante que a gente entenda até um pouquinho mais sobre os nossos colaboradores e sobre a vontade que eles têm de inovar também. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós todos somos muito inconformados. E as pessoas que têm essa característica de personalidade são justamente aquelas que são mais ideais para implementar, para trazer inovação na sua empresa. E se você também tem colaboradores que querem fazer algo diferente, têm disposição para fazer algo diferente, entenda que você tem sim a capacidade de inovar na sua empresa. Se você entende que você tem colaboradores assim, nem que seja somente na liderança, mas também em outros lugares, em outros segmentos, em outras alturas, entre aspas, da sua empresa, entenda que você consegue inovar. E muita gente quer inovar nas nossas empresas, tá? Para vocês entenderem também um pouco da importância da inovação interna, ou seja, da inovação que acontece dentro das empresas, foi feito um levantamento das 30 maiores inovações dos últimos 30 anos. E dessas 30 maiores inovações dos últimos 30 anos, apenas 8 foram feitos por empreendedores fora de empresas, empreendedores que atuavam individualmente, digamos assim. E dessas 30, 22 delas foram concebidas por colaboradores dentro de empresas. Então, muita coisa legal pode acontecer, coisas que a gente nem imagina. Os painéis solares, por exemplo, pegando o gancho aqui da palestra do nosso querido Eduardo da Voltas, que eu também mentorei dentro do programa de Ebulição, sim, os painéis solares foram inventados dentro de um projeto de uma empresa petrolífera, por incrível que pareça. Então, o ponto é, muita coisa pode acontecer, coisa que a gente nem imagina, mas para isso a gente precisa trazer esse processo para dentro de casa, beleza? E uma coisa que pouca gente sabe, mas inovar é a primeira prioridade para mais de 170 mil colaboradores no Brasil. Esse foi um levantamento que foi feito pela McKinsey em 2020 no Brasil. Então, sim, a necessidade de inovar é muito importante, é uma necessidade de fato para vários colaboradores que a gente tem. As pessoas querem inovar, elas sentem vontade disso e elas se sentem muito frustradas quando as suas ideias não veem a luz do dia. Elas se sentem muito frustradas quando as suas lideranças não dão ouvidos a essas ideias boas que elas têm para trazer. Então, entendam vocês que não implementar inovação, não dar luz a essas ideias, é uma ótima maneira também de frustrar os seus colaboradores e fazer com que eles procurem, quem sabe, outras empresas. Então a gente tem que entender que trabalhar com inovação também é uma boa maneira de trabalhar a satisfação dos nossos colaboradores e diminuir nosso turnover também. Mas beleza, vamos então implementar, vamos então aprender como construir essa cultura de inovação. Pessoal da organização, eu estou vendo aqui que eu tenho um timer, mas eu vou ter 40 minutos, né, Dani? É 40, né? Então só aumenta mais 20 minutinhos, só para não me perder. Brigadão. Então, beleza. Quando a gente fala de inovação, a gente tem que entender essa seguinte frase aqui. A gente está trabalhando, de certa maneira, para matar o nosso negócio, bem entre aspas. A verdade é que eu não sei o que vai acontecer no futuro, nem ninguém aqui dessa sala sabe. Não tem ninguém que consiga dizer como vai ser o mundo daqui a sequer 5 anos. Mas a única coisa que a gente sabe é que as coisas vão ser diferentes. De alguma maneira vai ser diferente. E a gente precisa estar adaptado a essas mudanças. E de certa maneira, o negócio que você tem hoje vai ser muito diferente daqui para frente. Ele vai ser muito diferente no futuro. Então, aos poucos, de pouquinho em pouquinho, você tem que sim ir matando esse negócio que existe hoje para dar espaço a esse negócio no futuro que vai acontecer daqui a, sei lá, 5 anos, não sei quantos anos, mas que vai ser um negócio que de fato vai existir no futuro. O que eu quero dizer é que as coisas como estão hoje, elas não vão continuar assim para sempre. E você sabe muito bem disso. Então a gente tem que trabalhar para matar o nosso negócio. E existe metodologia para isso, existe metodologia para a gente se adaptar, existe metodologia para a gente também criar essas mudanças internamente. E tudo isso a gente consegue fazer de maneira planejada. E para a gente fazer isso de maneira planejada, é muito interessante que a gente conheça os tais dos horizontes da inovação. E aí eu vou mostrar um gráfico para vocês, que é um gráfico que a princípio parece um pouco complicado, talvez, mas na verdade é bem simples. São os gráficos do horizonte da inovação. Então, primeiro a gente tem aqui um horizonte primeiro, onde a gente trabalha com os mesmos produtos que a gente já tem, com os mesmos clientes. Esse tipo de inovação é um tipo de inovação incremental, que a gente chama de horizonte 1, ou H1, que é o primeiro tipo de inovação que a gente vai trabalhar na nossa empresa. E isso é uma coisa muito importante a gente dizer, porque às vezes a gente quer já começar chutando a porta, começando a fazer mudanças profundas, fazendo inovações muito complexas. Vai com calma. Se você pegar pesado demais desde o começo,
vai ser mais difícil. Então é muito importante que a gente comece com esse tipo de inovação, que é uma inovação incremental, onde a gente melhora processos, a gente melhora coisas da área de vendas, a gente melhora alguma coisa de recursos humanos, tipo, coisas incrementais, pequenas. Tem que começar devagarzinho para primeiro a gente criar essa cultura. Logo depois a gente tem a inovação do tipo H2, que é a inovação adjacente, onde a gente começa a sair um pouco desse padrão que a gente já tem hoje e começa a trabalhar com ou produtos diferentes, ou então com clientes diferentes. Não com os dois diferentes, apenas com um dos dois diferentes. Ou seja, a gente já começa a, entre aspas, matar esse negócio antigo que a gente tinha e dessa maneira, então, começar a explorar um novo mercado, novos horizontes, como essa metodologia ensina. A gente começa, de fato, a ter um negócio muito diferente. E aí, então, a gente tem a inovação que é mais transformacional, que é a transformação do tipo H3, de horizonte 3, ou seja, um horizonte mais distante. E nesse tipo de inovação, a gente já vai trabalhar com novos produtos e novos clientes. Ou seja, você tem um modelo de negócio completamente diferente. Quando a empresa de vocês estiver madura no que diz respeito à inovação, o que vai acontecer é que vocês vão trabalhar com 70% dos projetos de inovação de vocês vão ser do tipo H1, ou seja, o tempo todo a gente está olhando para a melhoria contínua, o tempo todo a gente está olhando para essa inovação incremental, o tempo todo a gente está melhorando o processo, o procedimento. Esse é o tipo de inovação que sempre vai mais acontecer, mas além disso, a gente vai estar trabalhando com 20% dos projetos de inovação da gente dentro do H2 e apenas 10% dentro do H3. Mas o ponto é, você vai estar sempre trabalhando dentro desses três horizontes. Mas lembrando, no começo, a gente tem que trabalhar principalmente com o H1, beleza? Então a gente tem que primeiro pensar no curto prazo e aos poucos ir pensando cada vez mais no longo prazo. É assim que a gente começa a inovar da maneira correta. Tá, Felipe, mas me diz de uma maneira concreta, que tipo de ações eu posso fazer? O que você chama de inovação? Eu vou trazer aqui para vocês uma escadinha de possíveis ações que a sua empresa pode fazer para, de fato, trazer a inovação. Esses aqui são agentes de transformação, de certa maneira. E aqui a gente vai ver que vai começar do mais simples até o mais complexo, beleza? Vamos juntos que a gente vai entender o que é cada um desses itens aqui. Então, uma maneira mais simples de trabalhar a inovação da nossa empresa é fazendo hackathons. Embora fazer hackathon, ideathon, cara, isso aqui não funciona se não tiver estratégia, viu? Então não é para você ficar fazendo um monte de hackathon, ideathon, isso não vai gerar uma transformação na sua cultura de inovação, pelo amor de Deus. Mas, com certeza, é uma ferramenta que a gente pode usar, sim, de maneira estratégica, que vai ser muito legal, não tenha dúvida disso. Logo em seguida, existe, por exemplo, também os programas de intraempreendedorismo ou inovação interna. E esses programas aqui, eu sou fã. Eles são mais complexos que os hackathons e ideathons, mas eles também não são muito difíceis de fazer, não. E esses programas geram uma transformação absurda. E como eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, esse para mim é o primeiro passo que eu recomendo todo mundo aqui fazer. Criar um programa de inovação interna, ou intraempreendedorismo, como preferir chamar, os dois nomes são sinônimos. Que é um programa onde basicamente você ajuda os seus colaboradores a desenvolverem projetos internos. Como é que ele funciona? Eu vou explicar daqui a pouquinho, mas já dando spoiler, você lança um desafio, os colaboradores sugerem ideias para resolver esse desafio, e aí você ajuda essas pessoas com mentorias, com aulas, a de fato desenvolver essas soluções que elas pensaram. Porque os seus colaboradores não vão ter maturidade para fazer isso sozinho no começo. Logo em seguida, você pode fazer parcerias estratégicas, como essa aqui do Ebulição, por exemplo, ou do Instituto Caldeira. Você pode ser parceiro do Caldeira, você pode organizar um evento no Caldeira, que é mais ou menos o estágio onde a Latrome está, mais ou menos. Eles estão fazendo isso aqui agora, nesse exato momento. Você também pode criar hubs de inovação, aí vai ficando complicado. O Banrisul, por exemplo, tem o próprio hub dele de inovação, mas isso já é um grau muito elevado de maturidade no que diz respeito à inovação. Você também pode incubar startups, que é quando você dá um espaço físico para elas e acelera elas também. Você pode fazer aceleração de startups, você pode fazer venture building, que é quando você cria empresas dentro da sua própria empresa. Isso aqui é algo que as pessoas às vezes cometem muitos erros, porque muita gente quer criar empresa dentro da sua própria empresa sem ter feito todo esse básico de inovação previamente. E aí o que acontece é que, caramba, você percebe que você não consegue administrar essa empresa mega inovadora que você está criando, porque você ainda não tem essa cultura de inovação interna. Isso acontece com muita frequência. Você também pode fazer o CVC, que é quando você começa a investir em startups ou empresas, joint ventures, que é quando você começa a ter parceiros e investe junto com eles. E por último, você pode comprar empresas, você pode comprar startups, que seria um último nível de maturidade do que diz respeito à inovação. Podem tirar foto, vou ficar aqui no cantinho também para facilitar. Mas o ponto é, essa escadinha é uma escadinha saudável de se seguir. E por favor, pessoal, pelo amor de Deus, não cometam um erro de
pular alguns desses degraus. O que mais acontece é empresas que às vezes têm um bom caixa para investir em inovação, querer pular degraus, querer, por exemplo, já criar uma empresa, ou então querer, por exemplo, já investir em startups, já fazer inovação aberta. E, cara, se você não tiver maturidade para inovar, se você não tiver feito o básico antes, as chances disso dar errado são bem altas. E a gente não quer que isso aconteça. Eu espero que vocês tenham ouvido isso muito bem, para que dessa maneira a gente não jogue dinheiro no lixo, beleza? Mas vamos que vamos. Eu quero focar com vocês, principalmente agora, o intraempreendedorismo, pois, como eu falei, esse para mim é um dos programas que melhor ajuda a criar uma cultura de inovação dentro de uma empresa. Que, como eu falei anteriormente, é aquele programa onde você lança um desafio e os colaboradores, então, sugerem ideias e você ajuda os colaboradores a desenvolver essas ideias. E vamos aprender mais sobre isso. Quando a gente trabalha programas de inovação interna, de empreendedorismo, a gente vai basicamente desenvolver 4 grandes áreas dentro da nossa empresa. A gente vai ajudar a melhorar bastante processos internos, porque os colaboradores, como eles estão lá no dia a dia, eles vão ter várias ideias de melhoria. O cara que trabalha em vendas, por exemplo, que mexe naquele software de vendas todos os dias, ele vai ter muitas sugestões para dar para como melhorar o dia a dia de quem também mexe naquele software. Ele vai ter muitas sugestões para dar de como melhorar o processo de vendas. Enfim, e essas sugestões ajudam muito a empresa a crescer e praticar a melhoria contínua. Além disso, vai ter muitas melhorias com pessoas, então na área de recursos humanos, na maneira como as pessoas se relacionam internamente. Enfim, são melhorias que vão reduzir o turnover, a quantidade de demissões que acontecem todos os meses e também pedidos de demissões. Vai também melhorar a área de vendas, né, como eu já mencionei. E, por último, pode até aparecer algumas ideias que vão ajudar a melhorar, vocês a implementarem novos produtos e trabalhar com novos mercados também. Isso aqui vai ser um pouquinho mais raro, porque isso aqui é um tipo de inovação do tipo H2 ou H3, como eu havia falado, que é bem mais difícil de fazer, mas com certeza pode acontecer também. Mas pode esperar vários benefícios como esse, mas não somente esses, mas várias ideias como essa com certeza vão surgir. Beleza? Mas a gente tem que ter muito cuidado com o teatro da inovação. E o que é o teatro da inovação? É quando a gente começa a implementar essas ideias, a gente às vezes até contrata um gestor de inovação, esse gestor de inovação então decide fazer um hackathon, esse gestor de inovação lança um desafio e aí pede para as pessoas darem sugestões, mas depois essas ideias não são de fato implementadas, ou então elas são implementadas sem uma estratégia. Enfim, a gente não pode fazer isso, porque acaba sendo mais uma vez dinheiro jogado no lixo. Inovação tem que ser feita com estratégia. Toda vez que eu decido fazer alguma dessas ações, eu tenho que já ter decidido previamente qual que é o meu objetivo final. O meu objetivo final é ser uma empresa referência em tal coisa. O meu objetivo final é começar a trabalhar com esse novo tipo de mercado. Uma vez que a gente tem definidas essas teses de inovação, que é o termo correto para esse objetivo final, aí sim você pode então investir nessas várias coisas que você pode fazer. Mas sempre que você fizer um investimento em inovação, é interessante também que você entenda que o erro faz parte da inovação. Uma coisa que a gente aprende quando a gente começa a lidar com startups é que a gente precisa errar rápido para poder acertar rápido, e o erro faz parte do processo. E quanto mais a gente inova melhor, entre aspas, menos a gente consegue errar, mas inevitavelmente a gente vai cometer muitos erros. Portanto, é muito importante que vocês trabalhem cobrando métricas e resultados, mas também entendendo que o erro faz parte. Vai ter muitas ideias que o pessoal vai sugerir na sua empresa que não vão dar certo e você vai dizer, tudo bem, está tudo certo. O processo que fez você, que você criou para amadurecer essa ideia, já fez de você um colaborador ultra mega valorizado, e isso por si só já faz com que a gente goste ainda mais de você como colaborador. Então o erro tem que ser acolhido e vocês têm que entender que esse processo que faz as pessoas evoluírem em termos de inovação, em termos de conhecimento de inovação, também as valorizam como, como colaboradores internos que a gente tem. Mas beleza. Vamos então falar um pouquinho sobre como é que a gente pode trabalhar essa cultura de inovação. Como eu falei anteriormente, só organizar os eventos, só fazer um hackathon, isso não adianta quase de nada se for uma coisa isolada. Você tem que ter essa estratégia, você tem que ter essa tese de inovação bem definida. Por isso que eu sempre gosto de dizer que o intraempreendedorismo é um ótimo começo, porque ele é um tipo de ação que a gente pode fazer que não exige tanta estratégia assim, porque é difícil a gente ter essa visão de longo prazo. Quando você começa a fazer o intraempreendedorismo, esses programas de inovação interna, aqueles desafios que eu falei, você consegue ter um bom começo para então começar a pensar mais em longo prazo.
Mas o principal é ter esse foco em cultura de inovação. E como é que a gente cria esse foco em cultura de inovação? Isso aqui já é bem mais complexo. Para isso é legal que você trabalhe com uma consultoria. Para isso é legal que você também tenha uma equipe de inovação. Para isso é legal também que você, de fato, tenha pessoas especializadas para isso. E a cultura de inovação vai acontecer no dia a dia. Vai acontecer nas conversas que vocês vão ter com os seus liderados. Ela vai acontecer também nesses momentos de integração que a gente tem dentro da nossa empresa. Ela vai acontecer em vários momentos. Eu recomendo fortemente que, se você quiser criar essa área de inovação, você contrate uma consultoria junto, porque isso também não é tão fácil de ser feito, beleza? Beleza, Felipe, mas vamos falar mais então desse programa de inovação interna. Tu consegue me explicar melhor como ele funciona? Consigo, e consigo inclusive trazer um exemplo muito bom, como eu vou trazer para você, beleza? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que meio que one size fits it all. O que eu quero dizer com isso? Um tamanho serve para todo mundo. Os programas de inovação interna, de maneira geral, são muito parecidos. Então, essa metodologia que eu vou ensinar para você serve para outras empresas e provavelmente vai servir para a sua também, obviamente que com algumas adaptações. Mas, normalmente, acaba servindo para todo mundo esse programa que eu vou sugerir agora, só que você, obviamente, vai ter que fazer algumas adaptações, beleza? E como é que funcionam os programas de inovação interna, que eu gosto sempre de sugerir? Primeiro, você tem uma etapa de brainstorming, design thinking. O que é esses nomes em inglês? O que eles querem dizer? Brainstorming é quando você pensa em conjunto quais são os problemas que a empresa tem para resolver. Poxa, hoje os nossos principais problemas são esses daqui. E as principais soluções para esses problemas são essa e essa. Existem técnicas, metodologias para isso. E o nome dessas metodologias são Design Thinking. Então, através de metodologias, você consegue pensar em problemas que são importantes para a sua empresa, mas também em soluções para esses problemas. São metodologias muito interessantes. Depois tem a etapa de pesquisa e validação, onde a gente pesquisa para, de fato, saber se aquele problema é realmente relevante, e para entender se esse problema já não está sendo resolvido de alguma maneira. Depois tem a etapa de treinamento de pitch e empreendedorismo. O pitch é a apresentação que os seus colaboradores terão que fazer ao final do programa para explicar a sua ideia. E, galera, isso aqui faz toda a diferença do mundo. Se vocês conseguem ensinar os colaboradores de vocês a vender bem uma ideia, eles também vão conseguir orbitar melhor internamente dentro da empresa, convencer melhor os fornecedores, convencer também os clientes internos que você tem. A habilidade de negociar e falar bem em público, de vender uma ideia, é extremamente importante. E também as ideias que têm um bom treinamento de pitch, elas com certeza acabam tendo muito mais chance de serem colocadas, de irem para frente. Até porque o pitch é um exercício de empreendedorismo. Então, se o pitch é bom, a ideia também vai ser boa. É nessa parte que eu normalmente entro, inclusive, nesses programas de inovação, que o pitch é a minha especialidade. Depois tem mentorias individuais com mentores. E, por último, vai ter a etapa de apresentação para lideranças, onde, então, a liderança vai dizer: aprovamos a ideia, não aprovamos a ideia, e por aí vai. Beleza? E para vocês entenderem isso aqui de uma maneira prática, esse aqui é o passo a passo, essas são as 5 etapas, muito simples. Essas 5 etapas são as 5 etapas que a Ambev usa, que a Elo usa, que o Cicobi usa, que o iFood usa, que toda empresa que trabalha com programas de inovação usa também. Eu já participei de 23 programas de inovação com grandes corporações. Com o da Ambev eu participo desde 2020. Então, basicamente, é essa estrutura daqui. Mas para vocês terem algo mais palpável, eu resolvi, inclusive, trazer uma ideia real, tá bom? Essa ideia aqui é, inclusive, do Cicobi, que eu também ajudei a implementar. E é uma ideia real e vocês vão ver isso de uma maneira mais palpável a partir de agora. Vamos lá, qual que era a ideia? O Cicobi queria reduzir a quantidade de resíduos que eles geravam. Resíduos de todo tipo, basicamente. E aí a Joana tinha uma ideia de fazer a reciclagem dentro do Cicobi, né? Beleza, show de bola, ótima ideia, vamos fazer a reciclagem dentro das nossas agências. Muito bem. Só que aí tu chegava e perguntava para a Joana: tá, Joana, que empresa que vai fazer isso? Qual o benefício que isso vai trazer para o Cicobi? Quanto que isso vai custar também? Quantas toneladas vão ser recicladas? A Joana não sabia responder nada disso. Porque é assim que os nossos colaboradores chegam no começo da inovação dentro da nossa empresa. Eles chegam com muita boa vontade, eles até têm boas ideias. Mas quando tu vai falar de execução, de termos práticos, eles não sabem responder as perguntas. Ah, tem que contratar uma empresa aí, e aí a empresa se vira. Calma, Joana, não é assim que funcionam as coisas. Então você tem que ir guiando eles. E foi isso que o Cicobi fez. Beleza, então dentro daquela etapa de design thinking, de ideação que a gente falou, foram feitas essas perguntas para a Joana. E aí então, quanto custará também, importantíssimo. E aí então a Joana foi percebendo que aquele problema era grande demais para ela fazer sozinha. Ela foi percebendo que não ia ser tão simples assim. Então ela percebeu que ao invés de reciclar todos os tipos de resíduo que o Cicobi tinha, ela percebeu que, poxa, o principal resíduo que a gente acabava tendo aqui é o do papel. Então vamos trabalhar, e plástico também. Então vamos trabalhar apenas no começo com papel e plástico. E aos poucos a gente vai desenvolvendo essa solução
solução para englobando também os outros tipos de resíduo. E aqui a Joana aprendeu também uma ótima ideia, porque quando a gente investe numa solução de um colaborador nosso, a gente também não vai botar muita grana nessa ideia logo de cara. Se fosse reciclar tudo isso daqui, ia ser uma solução muito cara, mas quando ela começa pequeno, ela pode também pedir menos recursos para a gente, e a ideia dela, então, vai ter mais chance de ser aceita. Então, muito bem, foi isso que ela fez, ela aprendeu que tinha que começar pequeno. Ela não ia fazer isso também em todas as agências, ela também aprendeu que ela ia fazer apenas em algumas agências, apenas esses 2 tipos de reciclagem. Muito bem, então ela foi pesquisar quais empresas fariam esse serviço, como que é o processo de reciclagem. Logo em seguida, ela foi para a etapa de pesquisa e validação. Na etapa de pesquisa e validação, ela foi pesquisar quanto é que custava para fazer isso. Então, ela descobriu quanto é que custava terceirizar, ela entrevistou também gestores para saber o quanto que o problema era impactante, porque a Joana achava que aquilo era importante, mas será que todo mundo do Cicobi achava isso também? E, de fato, eles achavam. Mas, enfim, e também ela acabou descobrindo que dentro do Cicobi já tinha reciclagem de papel. Olha que loucura. Mas era uma parada que não era bem implementada, era uma coisa que ninguém fazia direito. Então, ela percebeu que não era muito eficiente. Muito bem, depois que ela descobriu, depois que ela fez as entrevistas, depois que ela viu quanto custava, ela foi treinar o pitch. E aí ela foi orientada a começar pequeno, como eu já falei anteriormente. Ela então fez toda uma comparação com outras possíveis soluções. Ela comparou quanto é que custaria se o Cicobi fosse fazer ele mesmo essa reciclagem. Ela comparou quanto custaria se o Cicobi fosse terceirizar essa reciclagem e por aí vai. Então ela fez esse tipo de comparação. Olha como ela está se tornando uma empreendedora melhor. Olha como ela está aprendendo a desenvolver uma ideia melhor. E dessa maneira, aos poucos, ela foi amadurecendo a ideia dela. Ela descobriu, inclusive, quanto é que custava diferentes soluções, quanto que isso poderia trazer de retorno para o Cicobi. Os custos vão ser tanto, mas a gente também vai ganhar com a reciclagem, e a gente percebe que o nosso também retorno com a percepção positiva da nossa marca ia ser tanto. Então, ela conseguiu trazer dados financeiros que mostravam que aquilo ia trazer lucro para o Cicobi no final das contas. Olha que maravilhoso. No fim das contas, ela também fez uma linha do tempo de implementação, então a gente vai começar com essas agências, depois com aquelas agências, depois a gente vai crescer para todo o Cicobi, e depois ela começou com o seu prédio e foi estendendo isso até todos os Cicobis do país, com estimativa de custos e impactos positivos gerados. Enfim, ela fez esse gráfico de Gantt aqui, de implementação. Ela basicamente conseguiu apresentar um bom pitch e conseguiu impressionar então toda a liderança. Quando a gente olha para trás, pessoal, poxa, a Joana no começo, ela não tinha nada sobre a ideia, ela não sabia nem quanto custaria, mas no final das contas ela se tornou uma intraempreendedora muito madura. E o legal é que mesmo que essa ideia não vá para frente, a Joana agora é muito mais capacitada. Então a Joana ela consegue desenvolver até outros projetos para a área dela, se ela quiser, porque agora ela sabe fazer isso da maneira correta. Esses programas de inovação interna são programas muito transformadores. Eles são os melhores programas de capacitação de pessoal que eu conheço. Então são programas que vão fazer com que as pessoas de fato consigam desenvolver muitas ideias dentro das empresas de vocês daqui por diante. Por isso que eu sou tão fã deles e por isso que eu recomendo que todo mundo implemente um, se você está implementando cultura de inovação agora. Além disso, é um programa que deixa as pessoas muito satisfeitas. A Joana depois foi promovida, ela conseguiu várias outras coisas, e ela, de fato, nunca mais quis sair do Cicobi. Então, é um programa que reduz muito o turnover, a quantidade de colaboradores da gente que acabam pedindo para sair. Enfim, são programas maravilhosos e é um programa de capacitação, para mim, é um dos melhores que tem. Mas quando a gente começa a implementar esse tipo de programa, eu sei que às vezes a gente chega com um pouco de expectativa. Poxa, eu já quero que os meus colaboradores me tragam ideias estupendas, maravilhosas, que vão transformar a empresa. E eu vou jogar um balde de água fria em vocês e vou dizer que isso não acontece tão cedo, isso não acontece tão rápido. É devagarinho. Então, vamos entender aqui o que a gente deve esperar, beleza? Primeiro antes de eu dizer o que vocês devem esperar, vamos trazer algumas boas práticas. Eu acabei esquecendo desse slide. Então, primeiro de tudo, vocês que são a diretoria, vocês que estão nas lideranças, vocês devem dar uma direção dos principais desafios, mas nunca devem meter a mão nas ideias dos colaboradores. Deixe os colaboradores terem total liberdade criativa, fazerem o que eles quiserem. A gente não pode influenciar. Dar a liberdade das ideias fazem com que eles pensem em ideias melhores e sejam mais independentes também. É importante que você forneça treinamentos. Uma coisa que eu aprendi lá na Elo é que grande parte dos colaboradores não entram em programas como esse porque eles têm medo de falar em público. Então, a primeira coisa que a gente faz na Elo é dar um treinamento de oratória para eles. Inclusive, eu vou dar esse mesmo treinamento daqui a algumas semanas, tanto para a Elo quanto para a Natura, simplesmente para fazer
fazer a propaganda do programa de inovação deles para que mais pessoas queiram participar dos programas também. Então, fornece esse treinamento para tirar essas inseguranças, mas também para trazer conhecimento técnico para os colaboradores de vocês também. É importante também que você dê tempo e recursos, isso aqui é uma briga constante com as organizações. Às vezes a organização quer que o colaborador inove, mas não quer dar tempo, não quer dar um valor que o colaborador precisa para desenvolver aquela ideia. Dê tempo, pelo menos 20% do tempo dele livre, ou seja, um dia por semana enquanto ele estiver desenvolvendo aqueles projetos, que normalmente duram cerca de 3 meses. Além disso, é importante você mostrar que os erros são bem-vindos, como a gente já falou anteriormente, o erro faz parte do processo. É importante você apadrinhar, ajudar, indicar pessoas para aquela pessoa falar, mas não interferir também, como eu já falei anteriormente, a liberdade criativa tem que ser uma prioridade. E por último, forneça esse canal para aplicação de ideias. Algum canal de comunicação que vai fornecer orientação também para esses empreendedores. Às vezes pode ser um site interno, pode ser um e-mail, pode ser uma pessoa que recebe as ideias de todo mundo, então ajuda elas a implementar essas ideias também. E para finalizar, você tem que trocar a asa com o avião voando. Eu sei que você vai estar pensando, poxa, Felipe, a gente já tem muita coisa para fazer, eu ainda vou conseguir inovar enquanto eu faço todas essas coisas? Você vai ter que dar o seu jeito. Isso é o que a gente chama de ambidestria, que é quando você investe tempo em inovação, enquanto que ainda consegue fazer a empresa rodar e gerar lucro com o que ela já tem, beleza? Você tem que trabalhar essa ambidestria, tem que trocar a asa do avião com o avião voando, beleza? E para finalizar, realmente, a inovação se mede em planilha, vocês têm que também medir indicadores. E lembrem-se que não necessariamente grana é um indicador de sucesso da inovação. Outros indicadores de sucesso são até mais importantes que o dinheiro. O dinheiro, no primeiro momento, não é o principal indicador. Como eu já falei, inovação é medida no longo prazo. A gente pode esperar retorno, sim, no médio a longo prazo. Beleza? O que a gente não deve esperar, agora sim, vocês não devem esperar que esses programas vão trazer grandíssimas ideias que vão inovar a empresa. Isso não vai acontecer, não vai acontecer. Pode até acontecer, mas é bem raro, mas de uma maneira geral não vai acontecer. E você também não pode esperar que nas primeiras edições a gente já vai ter grandes ideias, tá? Então, normalmente a gente se frustra um pouco com a qualidade das ideias da primeira edição do programa de inovação interna da nossa empresa. Mas do segundo em diante a gente começa a ficar de boca aberta. No Cicobi, por exemplo, o Cicobi lá do Paraná, do noroeste do Paraná, nossa, o pessoal ficou, sendo bem sincero, eles ficaram um pouco insatisfeitos com o primeiro programa. Mas a gente organizou agora há pouco o terceiro programa dos caras, e no terceiro programa a diretoria chorou enquanto estava ali ouvindo as ideias dos colaboradores. Eles de fato choraram, se emocionaram, porque eles realmente ficaram muito satisfeitos com a transformação final que acabou acontecendo. Enfim, no final as coisas vão evoluir, vão melhorar bastante. Beleza? Tanto o programa quanto os colaboradores precisam de tempo para amadurecer as suas ideias. E o que nós devemos esperar? A gente deve esperar aqui uma grande vitrine de colaboradores com alto potencial. Muita gente que participa desses programas depois é promovido, depois cria novas áreas, são talentos que são identificados e são talentos que muitas vezes estavam escondidos, mas que agora você vai revelar e vai saber quem são. Além disso, você consegue também esperar um aumento de satisfação dos colaboradores, porque como eu falei lá no começo, o brasileiro quer inovar, ele tem boas ideias e ele se frustra quando ele não tem esse canal para colocar essas suas ideias e sugestões em prática. Então as pessoas, você dessa maneira consegue tornar elas muito mais satisfeitas com o ambiente de trabalho também, beleza? E vocês também conseguem esperar várias soluções para problemas específicos de determinadas áreas, porque aquelas pessoas que sentem aquelas dores específicas vão trazer soluções bem específicas também, muitas melhorias incrementais. E também um aumento geral do conhecimento sobre inovação. O que vai acontecer é que daqui a alguns anos você nem vai precisar mais de um programa de inovação interna. O iFood, por exemplo, não faz mais programas como esse, porque a própria empresa já consegue inovar internamente sozinha, sem precisar de um programa de apoio como esse, o que é o santo graal que todo mundo busca. E você, obviamente, vai ter colaboradores mais capacitados. Esse programa é o que melhor capacita, na minha opinião, é o melhor programa de formação de colaboradores que eu conheço, beleza? E quais são os primeiros passos que eu quero que vocês tenham e levem em consideração daqui por diante quando saírem dessa palestra? Pensem em contratar uma consultoria de inovação, isso faz toda a diferença do mundo. Você tentar implementar uma área de inovação é difícil, e se você não tem a prática, expertise, cara,
você vai provavelmente fazer investimentos errados. Eu já vi, por exemplo, empresas dizendo assim, eu quero eu mesmo fazer inovação. E aí, às vezes, faz um tour lá pelo Vale do Silício, leva a galera da diretoria. Cara, isso não adianta, porque tem muito conhecimento técnico e científico por trás. Procure ajuda especializada. Além disso, por favor, crie uma área de inovação e o mais independente possível, que não fique recebendo tantos pitacos da diretoria. Eles têm que ter essa capacidade para trabalhar do jeito que eles preferem. Aquele livro que eu recomendei lá no começo fala mais sobre isso. Mas você tem que ter uma área de inovação, um gerente de inovação, um head de inovação, como já foi falado anteriormente aqui. E, por favor, comece também com esses programas de intraempreendedorismo ou inovação interna, como preferir chamar. Esse programa é a melhor maneira da gente começar a implementar a inovação na nossa empresa e é uma ótima forma da gente capacitar também os nossos colaboradores, enquanto a gente mesmo vai ganhando maturidade também, beleza? Esses são bons 3 primeiros passos. Se você fizer esses 3 primeiros passos, cara, você está muito bem, de verdade. Galera, era isso que eu tinha para falar. Para quem ainda não me conhecia, meu nome é Felipe Costa, aqui está o meu e-mail, aqui tem o meu WhatsApp, aqui está o meu Instagram. E se você quiser os slides, você me manda um direct lá no Instagram e eu te retorno com eles imediatamente, beleza? Foi um prazerzaço estar com vocês hoje. Latrome, muito obrigado, meus queridos, vocês são sensacionais, são meus amigaços também, sou muito fãs deles. E galera, espero ver vocês numa próxima oportunidade e a gente conversa mais no Happy Hour, beleza? Até breve, pessoal. Tem que fazer o sorteio, né? Cara, eu queria muito rodar o peão lá. Como é que faz? Tava muito ansioso para isso. Show de bola. Daí, galera, o sorteio da minha parte, o meu presente para vocês vai ser uma hora de palestra sobre inovação, ou vendas, ou oratória, ou negociação. Eu tenho várias palestras que eu posso dar. Quem ganhar aqui vai ganhar uma hora de palestra comigo, que pode ser usada para uma determinada área de sua empresa, ou toda a sua empresa, faça como você quiser, beleza? Mas uma hora de capacitação comigo, esse aqui é o acordo, tranquilo? Show de bola? Vamos sortear então? Ariege de Oliveira Vasques. Isso aqui, aê. Muito bom. Tira uma fotinha junto? Boa. Parabéns, cara. Parabéns pela sua sorte. Obrigado.